Eu pretendo com esta palavra nesta noite, com esse ensino nesta noite, tentar mostrar para vocês alguns aspectos. Como a ressurreição ela é encarada hoje em dia diante da ciência moderna. Quais eram as exigências doutrinárias da igreja antigamente? Quem não cresce na ressurreição, aconteceria o quê? Falarmos sobre a ressurreição de Jesus é importante. Ela é importante para você em que aspectos? Quais os significados importantes da ressurreição de Jesus Cristo? Sempre nós ouvimos falar que a Páscoa significa a saída do povo da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. No entanto, você sai da escravidão para uma outra escravidão. Você sai de uma escravidão para uma liberdade de escolha, se você quer ser escravo de Deus ou não. Em nenhum momento da Bíblia diz que você sai da escravidão para ser livre ao ponto de fazer o que quer. Nós vivemos dias onde o mau conhecimento das Escrituras nos levam a verdadeiras fantasias. E não é bem assim. Quando o povo saiu do Egito, aquilo foi a Páscoa do Senhor. Lembram-se dessa história? Que eles colocaram o sangue nos batentes da porta, mas o povo não saiu dali para ficar livre no deserto. Eles ficaram livres da opressão mundana dos egípcios, mas Deus disse a eles: escute aqui, vocês querem ser meus servos? Vocês querem ser uma nação escolhida por mim? Aqui estão os mandamentos. E quando vocês entrarem naquela terra, vocês não viverão como aquele povo. Então não é uma liberdade como se ensina por aí. Está errado. Você sai de um ambiente onde você fazia tudo o que queria de acordo com as pressões do ambiente. E agora você entra num outro ambiente para aprender a praticar a mente de Deus e os seus atos. Isso é o que significa a Páscoa. É mais do que comer chocolate, se bem que é muito bom. Vamos tomar a palavra de Deus em nossas mãos e vamos ficar em pé. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém. Todas as vezes que nós nos levantamos diante de Deus e nos dispomos a ouvir sua voz, nós temos que entender que a voz de Deus é uma inspiração para dentro de nós. E a sua utilidade é condenar o nosso erro, corrigir as nossas faltas, ensinar a maneira certa de viver, para que nós estejamos sempre preparados e prontos para fazer todo tipo de boas ações, as que Deus planejou para nós. Eu quero agradecer a presença de vocês. Eu não imaginava que teríamos um número assim hoje aqui. Muita gente está viajando
E eu quero agradecer a Deus pela sua vinda para ouvir a palavra do Senhor e pela tua disposição. E eu peço a bênção de Deus sobre a minha vida para ser um instrumento dele, para ensinar as coisas mais sagradas do seu coração e da sua mente a vocês. Bem-vindo, Maurício. Deus abençoe, meu querido irmão. Deus abençoe você e sua esposa. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos pela tua bondade e o teu amor, pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa sempre falar conosco e que o Senhor nesse instante use a minha vida para transmitir a tua mensagem, a tua mente, o teu coração a estas vidas, os teus filhos e tuas filhas que estão aqui. As minhas opiniões, Senhor, fiquem de lado e que prevaleça a tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, por favor. E nesta noite eu quero falar com vocês sobre esse tema, a ressurreição de Jesus. No Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 8. É um versículo muito pequeno, mas com um significado muito grande. O Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 8. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Ele viu e creu. Deixa sua Bíblia aberta aí. E depois nós vamos dar uma olhada em alguns versículos aí, até na outra parte eu vou pedir para vocês lerem até. Como eu disse a vocês antigamente, disse a vocês antes de iniciar, logicamente eu estava falando sobre as razões que eu vou falar nessa noite. A ressurreição de Jesus Cristo é importante para você? É importante para a nossa vida? Até que ponto ela é? O que ela significa? Porque Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Você de fato crê na ressurreição de Jesus? Porque Deus o ressuscitou. Antigamente, no ambiente da igreja, se ensinava a exigência doutrinária sobre a ressurreição de Jesus. O questionamento era esse: você acredita ou não na ressurreição de Jesus? Para você, essa doutrina é verdadeira ou falsa? Se uma pessoa dissesse que tinha alguma dúvida, ela sofreria determinadas consequências. Se ela dissesse que não acreditava, ela era excomungada e também sofria determinadas consequências, até físicas. Nós temos exemplos da ignorância da igreja, quando a própria Bíblia dizia que a terra era redonda e a igreja insistia que não era. E então pessoas sofreram por acreditarem que a terra era redonda. Nós sabemos de pessoas que tiveram que negar as suas próprias crenças, dizendo que a terra, ou que o sol girava em torno da terra, e não a terra em torno do sol, porque a igreja tinha uma ideia. Então, a ressurreição de Jesus Cristo era importante para a liderança da igreja, mas eles não se preocupavam se ela era importante
para as pessoas, ela era uma doutrina ou um ensinamento imposto. Se você crê, está certo. Se você acredita nisso, tudo bem. Se não acredita, você vai ter consequências. Mas nos dias atuais, no nosso mundo moderno, nós não temos mais esta imposição da igreja, se bem que ela continua. Nós vivemos hoje dentro de uma compreensão científica das leis naturais, onde não se permite a ideia de uma ressurreição. Significa que ressurreição é algo ilógico, não é natural. Quando nós assistimos documentários, sempre são lançadas algumas dúvidas sobre os milagres de Jesus, sobre o seu nascimento, sobre sua morte e ressurreição. Sempre lançam, foi isso verdade? Poderia ser verdade? É ilógico. Pelas leis naturais da física, da ciência, é impossível isso. Então as pessoas vivem de acordo com essas pressuposições, e isso se torna uma base para a incredulidade. Ainda em nossos dias, as pessoas pouco se importam sobre a ressurreição de Jesus. Eles pouco se importam se a igreja exige ou se a ciência supõe. Por que não há tanta importância sobre a ressurreição? As pessoas dizem, eu tenho que adaptar a minha vida a qualquer coisa que eu pense não ser útil. Quando nós falamos sobre ressurreição, as pessoas dizem assim, que utilidade isso tem para a minha vida? Nenhuma. Dizer que Jesus nos libertou da morte para a vida, que Jesus nos tirou de um mundo escravo para sermos obedientes a Deus, as pessoas dizem, isso não vai me dar dinheiro. Ou não é assim? Isso vai melhorar minha condição emocional? Isso vai melhorar minha condição física? Isso vai melhorar minha condição mental? Como este assunto sobre a ressurreição de Jesus é muito mal explicado, muitas pessoas acabam não acreditando. E existe centenas e centenas, se não milhares e milhares de pessoas que estão dentro das igrejas, que duvidam que realmente Jesus está lá quando eles se reúnem. Eles talvez nem creiam de fato que Jesus ressuscitou. Então o que fazemos? Ou o que nós estamos observando? Eu creio que a ressurreição de Jesus é uma verdade divina. É um fato verdadeiro que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Que tudo que Jesus ensinou é a mais pura, a mais verdadeira, a mais santificada verdade. Ninguém ensinou como ele ensinou. Nunca ninguém falou como ele falou. Mas o que nós estamos fazendo? Transformando a verdade em uma opção filosófica. Nós ouvimos as pessoas dizerem assim, aquilo que é útil e aceitável para mim é a minha verdade. Então nós vemos o quê?
Pessoas sequer se importando sobre a verdade. Mas por que eles não pensam na verdade? Por que muitas pessoas não amam a verdade de Deus? Por que as pessoas deixaram de amar a Bíblia? E eu vou dizer, porque eles tratam com desdém a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês nesta noite, eu quero andar bem. A ressurreição de Jesus é importante. Eu quero procurar, a minha esperança, melhor dizendo, é que o Espírito de Deus use a minha vida para tentar convencer você acerca disto, que a ressurreição de Jesus é, de fato, importante. Muito bem. Quando nós refletimos sobre a importância da ressurreição, nós precisamos refletir sobre as suas implicações. Eu pergunto, trabalhar é importante? Porque quais são as implicações do trabalho para que ele seja importante? Vocês podem me dar algumas? Me dê. Oi? A manutenção da sua casa. Você precisa trabalhar para trazer manutenção à sua casa. Que mais? Vamos especificar manutenção. Sustento. Comida. Dólar. Escola. Contas, impostos, roupa, cabeleireiro, sapatos. Que tal um sapatinho novo na Páscoa, minhas irmãs? Dentro de um ovo de Páscoa. Um bilhete lá, vale um par de sapatos. Que tal uma bolsa nova? Louis Vuitton. Presente de Jesus para você, Louis Vuitton. Ali, na região do Brás lá. Enfim. Quando nós pensamos no casamento, no namoro, por que o namoro é importante? Vamos pensar no namoro. O namoro é importante por causa de algumas implicações. Quais são? Ele prepara você para o casamento. Ele faz com que você conheça a pessoa psicologicamente, isto é, mentalmente, emocionalmente. Você tem acesso aos desejos dessa pessoa. Que tipo de pessoa que você está se envolvendo? São as implicações. E você fará uma análise séria. Estudar é importante? Para mim é tremendamente importante. Se há uma coisa que eu me orgulho é de ser um estudante ao extremo. Adoro estudar. Mas quais são as implicações para se estudar, para que o estudo seja importante? Eu preciso determinar tempo. Eu preciso me disciplinar.
para alcançar os benefícios do estudo. Quando eu penso em ressurreição, eu tenho que pensar no quê? Nas suas implicações. Pela razão de eu não pensar naquilo que ela quer me revelar, muitos pregadores deixam esse assunto de lado e tratam da ressurreição como se fosse uma coisa de grande vitória. Aquele povo que saiu do Egito na Páscoa perdeu. A única vitória que eles experimentaram foi ter saído do Egito, mas eles se perderam no deserto. Quantas pessoas dizem, eu creio em Cristo, mas não andam de fato com Ele? Quantas pessoas dizem, eu amo Cristo, mas não querem de fato aprender sobre Ele? Muitos pastores dizem, hoje é o dia da ressurreição, Jesus vai dar vitória, e vitória, e vitória. Por que ele faz isso? Porque ele quer dinheiro. Como é que eu, em sã consciência, posso alimentar uma esperança falsa no seu coração? Eu serei punido por tal atitude. Eu não me esqueço do que Deus diz na sua Bíblia. Aquele que prega a minha palavra será cobrado muito mais. Quando eu vejo pessoas falando, eu não sei até que ponto eles entendem a seriedade do que falam. Você sabe o que a Bíblia diz sobre a língua? Sobre o que a Bíblia fala de fofoca? Sobre o que a Bíblia diz sobre palavras frívolas, palavras sem efeito de edificação moral? Deus não suporta isso. A importância de refletirmos sobre a ressurreição de Jesus. Qual é essa importância? Vamos questionar um segundo. A ressurreição de Jesus é importante para mim? Por que eu deveria me importar com ela? Que bem essa doutrina me trará para esta vida aqui na terra, como para a eternidade. Vamos lá. Ela é importante para mim? Quando eu descobri que ela é importante para mim? Por que eu devo me importar com este ensinamento ou com esta verdade de Deus? Que benefício a ressurreição de Jesus traz para mim nesta terra e para a minha vida depois da morte? Este ano aqui está sendo marcado por pessoas importantes morrendo. Quando eu brinquei que o irmão Armando parece o Luciano do Vale, com todo respeito, ele se assustou. Nós não teremos mais aquela bela voz dos belos gols. Nós gostamos de certas coisas, mas tudo vai morrer. Nós gostamos da vida, mas ela vai se passar. O que vai acontecer com você depois que tudo acabar?
Até que ponto Deus pode interferir na sua vida aqui na terra? A ressurreição de Jesus nos dá esperança na terra e a garantia do céu. O apóstolo Paulo diz: se a nossa... Vocês estão conseguindo ler? Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Segundo a palavra de Paulo, se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, isso significa que a ressurreição de Cristo trabalha também nesta vida. Mas não só nesta vida, nós temos sido ajudados por Deus nesta vida. Em quantas ocasiões você precisou da ajuda de Deus e Ele agiu no seu coração, trouxe uma intuição, uma palavra, uma direção, e você a seguiu e o Senhor te abençoou. Alguns estavam com a vida totalmente perdida, seja ela física, emocional ou mental, vazios, problemas psicológicos, espirituais, e então você teve um encontro com a palavra de Deus, e a sua vida sofreu uma alteração para melhor. Você é uma criatura diferente hoje. Você já foi curado por Jesus. Na terça-feira nós estávamos aqui com o Benedito. Ele entrou no escritório lá e veio conversar comigo. Ele disse: Walter, eu preciso mudar minha vida. Deus está cobrando de mim. Um senhor de 70, você é amigo dele. E nós falamos isso aqui na terça, lembra? Deus está cobrando de mim. Eu só fui encontrar isso agora, porque eu expliquei para ele que quando Deus cura uma pessoa, Deus está interessado em mostrar a ela que Deus tem um plano na vida dela. Desde o dia que Deus chamou você, Ele prometeu estar do seu lado, e Ele está ajudando você. E nós podemos dizer, de acordo com o que está escrito, até aqui Deus nos ajudou. Nós temos sido ajudados por Deus. No entanto, a ressurreição não é só para esta vida. Porque muitas pessoas vão a uma igreja para buscar uma ajuda de Deus para o seu trabalho, para suas questões emocionais, financeiras. Mas eles nunca buscam ajuda de Deus para o aperfeiçoamento de seu caráter. Eu não sei quanto você errou, mas sei que você já errou. Você já cometeu muitas bobagens na sua vida. E Deus está disposto a perdoar você. Há homens que abandonam sua família e passam o dia todo perdido. Homens casados com doenças venéreas. Filhos que seguem um mau exemplo de pais, ou se associam com ideias de terceiros, e se perdem nas drogas, no alcoolismo, na pornografia, em promiscuidades. Nós estamos vivendo neste país um exemplo dramático. Como um pai pode permitir que uma madrasta lhe dê uma injeção letal?
Você se abdica da sua própria carne por causa de dinheiro. Quando você não está mal de vida, você tem capacidade, você tem um negócio, você tem como se levantar. Pedindo ajuda a Deus, Ele pode orientar, porque Deus intervém em nossas vidas, nesta vida. Mas nós não buscamos a Deus para mudar nosso caráter, para nos perdoar dos nossos pecados e erros. Por isso que quando nós temos apenas uma esperança terrena na religião, nós somos infelizes. Repare estas pessoas que frequentam igrejas, na sua maioria, ela é infeliz, essa maioria é infeliz. Estas pessoas vivem sempre debaixo de novena e correntes e campanhas, e não, sem fim. Elas não têm no que acreditar, elas estão se segurando em uma palavra positiva de alguém, que elas pouco conhecem, que não pode conviver com elas dia e noite. O que vai acontecer depois da sua morte? Para onde você vai? Você já parou para pensar? Você pode ter sido chamado por Deus, você pode ter sido curado por Ele, mas isto não lhe garante que você irá viver ao seu lado eternamente. Jesus ensinou aos seus discípulos que seria morto em Jerusalém, mas que Ele ressuscitaria. Além de Paulo falar sobre a importância da ressurreição, Jesus disse: eu vou ressuscitar. Ele queria que os seus discípulos pensassem e refletissem sobre o que iria acontecer com Ele. Veja o que ele diz. Jesus começou a dizer claramente aos discípulos, claramente: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, isto é, religiosos, os chefes dos sacerdotes e os mestres da religião, os professores da religião, os mestres da lei, farão com que eu sofra muito, eu serei morto, e no terceiro dia serei ressuscitado. Que poder! Com todo respeito, ouçam bem, com todo respeito, nem Buda, nem Maomé, nem qualquer outro líder religioso ou filosófico falou como ele falou. E não só falou, suas palavras foram tão verdadeiras que se cumpriram na sua vida. A ressurreição de Jesus é que nos proporciona uma fé viva. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé não seria fé, mas uma teoria filosófica, ou uma filosofia de vida, tremendamente vazia, algo vão, sem substância. A igreja que formaríamos, escolheríamos um líder incapacitado, que precisaria o tempo todo ser substituído. Mas o líder da nossa igreja não é substituível. Ele é
eterno. A igreja não é um país, não é um estado. A igreja é o corpo deste líder indestrutível. Ele é o líder supremo, aquele que verdadeiramente deve governar a igreja com perfeita santidade e justiça. Eu sou imperfeito. A única coisa que eu procuro fazer é dizer a vocês o que ele pede. E todas as minhas palavras, vocês mais experientes devem procurar correlacioná-las ao que está escrito neste livro sagrado. Porque senão estarei falando uma grande mentira. Os apóstolos consideravam a ressurreição de Jesus como elemento essencial em suas pregações. 20 anos depois de Jesus ter morrido e ressuscitado, Paulo termina uma pregação no Areópago, na montanha de Marte, em Atenas, dizendo estas palavras: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora, Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que Ele escolheu. E deu prova disso a todos quando ressuscitou este homem. Jesus disse: eu ressuscitarei. Por que Ele vai ressuscitar? Porque Deus tem um plano na vida dele. Se Paulo está falando sobre a ressurreição, é porque ela é importante. Se Jesus falou sobre a ressurreição, ela é importante. Se todo mundo insiste a você, é impossível, é impossível, é impossível, por que vocês não esquecem então? É porque ela é importante. Qual é o problema que a ciência tem com a religião e a religião com a ciência? Nenhum. Outro dia alguém disse assim: Walter, vai me dizer que você crê que exista vidas em outros planetas? E eu disse: por que não? Não sei se as pessoas são como nós ou se são como nós. Mas se Deus criou, Deus tem um plano de salvação para eles. Mas eu só sei de uma coisa: está muito difícil a gente chegar em Alfa Centauro. Porque você sabe o que é um ano-luz? Enfim, Deus tinha um plano na vida de Jesus. Veja o que ele diz lá. Primeiro, vocês erraram tanto, e Deus está querendo passar por cima da ignorância de vocês. Vocês viveram uma vida sem Deus, vocês só se preocuparam com trabalho, casar, beber, comer, ter filhos e viver, namorar, se divertir, viver a vida. Tá, agora vocês estão descobrindo uma realidade. E Deus está mandando que vocês se arrependam. De modo que, para você começar a ter um relacionamento com Deus, significa que você precisa ouvir a sua voz, a sua ordem. Se arrependa. E o que é se arrepender? Se arrepender é mudar o seu comportamento, sua maneira de pensar, moralmente falando,
de acordo com a mente de Deus, de acordo com as suas instruções morais. Arrepender não é deixar de rapar perna, não é tirar ou deixar os pelos debaixo do braço crescer. Tem mulher quando vai abraçar o marido na cama, o pelo entra na boca dele. O que foi? Não significa que você não tem que cuidar da sua higiene. Um casal de cristãos se casaram e eles foram para a lua de mel. O rapaz tinha um chulé e a moça um mau hálito terrível. Quando ela andava perto do rio Tietê, ela falava: "Ah, que dia lindo!" As capivaras pulavam na água do Tietê. Você acredita? Eles se casaram e foram para a lua de mel. E então, naquela noite, naquela empolgação que vocês sabem, eram bem jovens, muito empolgados, se guardaram mesmo. E então, quando eles foram nanar, ela chegou perto dele, perto do seu nariz, e disse: "Meu amor, eu tenho uma coisa para lhe dizer." Ele disse: "Eu já sei, você engoliu minha meia." Bom, já fiz meu gracejo hoje. Então Deus manda que nós nos arrependamos, mas nós temos que entender que arrependimento não são essas bobagens que se ensinam por aí. Porque Jesus ressuscitou, o que é que Deus fez? Ele fez o quê? Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça. Por meio de quem? Então a ressurreição de Jesus começa a tomar uma importância que eu nunca imaginei. Não é só Jesus venceu. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou para nos julgar. E vai julgar você. E a mim. E ao mundo. A ressurreição de Jesus lhe deu autoridade sobre a morte e o mundo dos mortos. Foi por meio da ressurreição que Jesus adquiriu esta autoridade. Afinal de contas, ele disse em Apocalipse: "Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Tenho autoridade sobre a morte, sobre o mundo dos mortos." Quando nós morremos, para onde vamos? Algumas pessoas pensam que quando morrem, voltam para cá. Mas a Bíblia não ensina isso. Jesus não se reencarnou, ele ressuscitou. De modo que Deus não tem planos na reencarnação, porque senão a sua obra não seria perfeita.
Se você precisasse voltar ao mundo para pagar seus erros, isto é, cumprir o seu karma, Jesus não precisaria ter morrido por você. Eu não estou aqui querendo te condenar. Eu estou tentando mostrar para você o que a palavra de Deus ensina. E chega um momento em que você vai ter que se deparar com determinadas verdades. Vou mostrar para você daqui a pouco que Jesus não se reencarnou, ele ressuscitou. A Bíblia diz, e ele mesmo disse, e nós já lemos, que porque ele ressuscitou, nós seremos ressuscitados, não reencarnados. Se a Bíblia diz, meu povo, eu sou o único Senhor, o único Deus, em hipótese alguma, você se tornará, após vários aperfeiçoamentos, em um Deus. Porque não pode existir pluralidade de Deus. Só existe um. E ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E ele diz, homem, a você está ordenado morrer uma só vez, e depois da sua morte virá o juízo. Eu vou dizer se te quero ou se não te quero. Eu não tenho esta autoridade de dizer você está fora, mas eu tenho o dever de dizer, vem para dentro. Jesus tomou as chaves que abre as portas da morte ou para a vida, eternamente falando. Então a ressurreição, ela é importante. Em primeiro lugar, porque ela nos dá uma definição. A ressurreição de Jesus e o julgamento final. Jesus ressuscitou para ser o quê? Juiz. Quando Paulo falou sobre a ressurreição em Atenas, ele foi ridicularizado. Mas ele não cessou de falar, porque falar sobre a ressurreição é importante. A ordem de Deus, segundo Paulo, é: arrependam-se dos seus pecados, pois o tempo do juízo já está marcado por Deus. Nós acabamos de ler, eu estou relembrando. Deus manda que todas as pessoas se arrependam, mas agora Deus, manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Vocês estão comigo ainda? Está chato isso? Eu preciso ensinar isso a vocês. Por que Deus está pedindo que as pessoas se arrependam? Eu já expliquei a vocês o que é arrependimento. Porque Ele marcou o dia em que julgará as pessoas. E se você não estiver disposto a viver segundo os seus princípios, significa que você está escolhendo sua vida. Eu estava conversando hoje com o Márcio, ou hoje ou ontem. Nós estávamos falando sobre mães que chegam ao ponto de dizer: filho, você quer a droga? Então vá, siga o teu caminho, esquece a gente. Chega uma hora que não tem mais o que fazer, se não entregar. Marido, você quer beber? Você quer viver com as suas... Então vai direto. Para de nos encher.
No livro de Romanos, capítulo 1, Deus diz: vocês escolheram o seu caminho? Tá bom. A atitude de vocês não é aprovada por mim. Então quero que vocês saibam que eu desaprovo a atitude de vocês, mas não irei impedi-los. Eu os rejeito e os desprezo. Façam o que quiserem. Mas não esperem de mim nenhum tipo de ajuda. Ou não é isso que está lá em Romanos 1? Chega uma hora que Deus entrega. Tanto que você não quer, você insiste, que Deus precisa respeitar a sua decisão. Mas nem sempre a sua decisão está correta. Eu preciso ter muita certeza ao mudar meus caminhos. Ou não? Você está aqui dizendo: eu estou disposto a tomar uma decisão. Tá, você está disposto, mas segura. Até você ter convicção. Disposição é uma emoção, convicção é uma realidade. Eu vou acabar com a minha família. Por quê? Deus mandou? Eu vou procurar algumas coisas aí fora. Deus mandou você? Eu vou chegar e vou enganar mesmo. Deus mandou você fazer isso? Quer saber de uma coisa? Eu não vou estudar nada, vou lá na Praça da Sé, vou comprar um diploma. Deus mandou você fazer isso? Tomara que ninguém aqui comprou. Deus pede que nós nos arrependamos, porque Ele vai julgar esse mundo. Vai julgar nossos atos. Mas que relação há entre a ressurreição de Jesus e o juízo final? Paulo diz que Deus deu provas ao ressuscitar Jesus. Então, a ressurreição de Jesus, primeiramente, não deve ser analisada ou questionada se ela vai me trazer algum benefício nesta vida. Em primeiro lugar, ela deve ser questionada em relação aos valores eternos. O apóstolo Paulo diz que nós vivemos no espírito da ressurreição de Jesus Cristo. Significa o quê? Que nós estávamos mortos em uma vida separada de Deus, mas de repente nós encontramos com o Senhor. Estávamos como o povo de Deus no Egito, sendo massacrados, vazios, destemperados. E então Deus nos tira de lá e nos conduz pelo deserto, para que nós possamos conhecer a nossa terra prometida, que é Cristo. Porque dentro dela nós vamos ter que trabalhar com uma nova mentalidade, novos comportamentos e uma nova esperança. E então o que acontece? Nós precisamos ser transformados. O que eu era, não sou mais. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Marido, você vai amar a sua esposa e a sua casa. Você vai amar seus filhos. Filhos,
Deus coloca uma atitude em vocês de respeitar seus pais e amá-los e honrá-los. Você não trocará a sua esposa mais por nenhuma outra mulher, e nem o seu marido por nenhum outro homem. Você não ficará às noites fora de casa, mas você se preocupará com a sua família. Você será um exemplo para ela. Você quer que os seus filhos olhem para você e sigam algum exemplo? Se vocês têm crianças ou filhos dentro de casa, vocês devem orar todos os dias com eles na sala ou na cozinha, não só para comer, mas para que Deus abençoe a vida deles, abençoe o dia de vocês, para que Deus abençoe a família. Vocês devem aprender a orar. Eu tenho um texto que eu gostaria, mas ainda, esse texto de Apocalipse, eu não sei se vocês vão querer abrir a Bíblia lá. Jesus será o grande juiz no dia marcado por Deus. Só para vocês terem uma ideia, vocês querem ler? Ainda aguentam? Ou já estão com dor no pescoço? Vocês sabem onde está Apocalipse? Então me diga aí que eu não sei, hein? Depois de Gênesis, né? Apocalipse capítulo 20, versículos 11 ao 15. João está tendo uma revelação de tudo que vai acontecer na terra. A política na terra está se deteriorando a cada dia. A sociedade está se deteriorando, os homens estão se deteriorando moralmente, e tudo está sendo preparado para um grande líder político global que irá surgir. Mas não vou entrar em detalhes. Mas chegou um momento em que João vê o quê? Então vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Ninguém podia mais ver o que você está vendo. Não existia mais o céu como nós vemos, e não existia mais a terra como nós vemos. Tudo desapareceu. Todo mundo estava em pé diante dele. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes que estavam em pé diante do trono. Foram abertos livros e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. João está vivendo numa época onde ele não tem muito conhecimento. Imagine se Deus precisa de livro para saber, ele é onisciente. Mas ele está mostrando isso para que João possa nos descrever a sua capacidade de dizer o que nós fazemos. Aí o mar entregou os seus mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Este lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Quando você aceita Cristo, Ele o recebe. E Jesus é este livro da vida. Mas você deve lutar para permanecer nele. E quem não permanece nele é lançado fora. Porque é uma escolha, não de Deus, a nossa. Se eu não quero permanecer em Cristo, é porque eu escolhi assim. Então,
Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça por meio de um homem chamado Jesus, que escolheu. E deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem, Jesus. A ressurreição de Jesus como um sinal para a humanidade de uma vida aprovada por Deus. A ressurreição é isso. É um sinal de Deus, se Deus aprova ou não a nossa vida. Como que Jesus viveu? Ele agradou a Deus demais. Então foi o primeiro que ressuscitou assim. A ressurreição de Lázaro não foi uma prova de que ele agradava a Deus, foi um milagre para mostrar a glória de Deus. A capacidade que Deus tem de tirar uma pessoa da morte para a vida. Mas a ressurreição de Jesus foi diferente. Deus diz, meu filho, todo o universo diz, ele é inocente. Ele viveu para me agradar, a sua vida foi aprovada, ele foi comprometido com os meus princípios, então Deus o levantou dos mortos ao terceiro dia. A ressurreição de Jesus é um julgamento do Pai sobre o Filho. Pai, por que me desamparastes? Ele teve que suportar todas as coisas, e terça-feira eu vou falar sobre isso. Ele teve que suportar sofrimentos que você não imagina. E Deus o abandonou. Você tem que suportar sozinho, você não pode ter minha ajuda agora. E Jesus estava ali suportando tudo. Até a morte. Mas a sua vida foi aprovada. E então no terceiro dia Deus diz, vem. Deus entrou naquele túmulo, aleluia, e pegou aquele corpo, e mandou os seus anjos tirarem os lençóis, dobrarem e deixaram do lado. E Deus mesmo abriu aquele túmulo, que vocês foram comigo e outros ainda irão, lá naquele jardim do Getsemane, e você entra ali e sabe, Jesus esteve aqui, Ele não está mais aqui, Ele está conosco, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, glória a Deus. Pensar em crer na ressurreição é muito importante. Nós temos que pensar no modo como estamos vivendo. Por quê? Se você viver de um modo que agrada a Deus, você terá a mesma experiência de Jesus. Do contrário, você não ressuscitará. E será o seu fim. Tormento. É o que ele ensina. Em terceiro lugar, a ressurreição de Jesus foi testemunhada por muitos irmãos. Ela é verdadeira? Você tem que entender que na época de Jesus não havia câmeras fotográficas nem vídeo. Mas Jesus foi visto por todos os seus discípulos, amigos dos discípulos, e por mais de 500 pessoas. Deus se preocupou em fazer com que ele fosse visto por testemunhas. Quando alguém liga para você e diz assim, escuta, eu vi tal pessoa que você gosta em tal lugar, fazendo isso, isso e isso, coisa ruim, e você diz assim, como? Você não pede para ela, me dá um vídeo, para que você creia. Você conhece aquela pessoa. Eu sei que Paulo era um homem decente. Ele viu Jesus. Pedro era um homem de caráter. Ele viu Jesus. João era um homem de caráter. Ele viu Jesus. Maria Madalena era uma prostituta, mas mudou o seu comportamento. Ela viu Jesus. Os discípulos viram Jesus. Aqueles dois caminhando na estrada de Emaús, conversaram com ele, quase comeram com ele.
Eles viram Jesus. Mais de 500 pessoas viram Jesus. 450 pessoas estavam presentes quando ele estava ascendendo aos céus. E houve uma mensagem para eles: vocês estão olhando para esse Jesus que está subindo, fiquem sabendo que ele vai voltar. Você se lembra de Maria Madalena, que eu mencionei aqui? Diz a Bíblia, domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão, Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, que é João. E disse: tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. A preocupação dela. Ela foi lá com perfumes e panos e: cadê o Senhor? Sumiu, tiraram-no de lá. Os discípulos tinham grande dificuldade para acreditar na ressurreição de Jesus, como muita gente tem. O que eles fizeram? Saíram correndo, foram lá. Pedro era o mais velho e João, mais novo, saiu na frente de João. E João chegou primeiro e olhou para dentro do túmulo e viu vazio, e nós lemos que ele creu. Pedro não só parou na porta, mas Pedro, pela sua personalidade, entrou. O Pedrão. Ele entrou e ficou olhando, investigando. Mas acontece que eles não entendiam a razão da ressurreição e voltaram para casa. Eles sabiam que Jesus havia ressuscitado, mas não entendiam a razão. Vocês já ouviram que Jesus ressuscitou, e eu estou tentando mostrar a razão. Deus ressuscitou Jesus para dizer: olha o que eu vou fazer com uma vida que eu aprovo. Sendo que o primeiro que eu aprovei é o meu filho sem pecado. E porque ele não errou, eu vou torná-lo juiz, o grande juiz, sobre todos aqueles que vivem neste mundo. Como sua vida e as suas obras foram perfeitas, ele tem o poder para julgar a vida e as obras de cada um. Pedro e João foram embora, mas Maria ficou ali chorando. E então ela olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos. E eles falaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde puseram. Cadê? Então ela se virou para trás e viu um homem em pé. E ele lhe disse: a quem você está procurando? E ela olhou para ele e não o reconheceu. Tamanha era a sua tristeza. E ela disse: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, eu irei buscá-lo. Ela pensou que estava falando com o jardineiro. E então Jesus disse: Maria. Como uma interjeição. Maria, sai da lata. Jesus olhou para ela e disse: Maria. Quando ele falou desta maneira, ela parou. Jesus sabe como chamar a nossa atenção. Em algum momento da nossa vida, nós vamos ouvir a sua voz. A sua voz é marcante. O seu jeito de falar é inigualável. O poder da sua voz de penetração é indescritível.
divide a nossa alma, o nosso espírito, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas intenções. Quem ouve o Senhor uma vez não consegue deixar de ouvi-lo. Eu entendo que algumas pessoas dizem aqui: Walter, eu não vejo a hora que chega domingo para voltar aqui. Eu não sei como vocês têm tanta paciência comigo, mas eu sei que não é comigo, é com aquele que é maior do que eu. E então ela diz, ela virou e respondeu em hebraico: Raboni, Raboni, Rabi, mestre. Ela olhou o túmulo vazio e olha para trás e vê aquele homem. Quem você está procurando? Se o senhor, que é o jardineiro, levou ele embora, me mostra onde o colocou e eu vou lá buscá-lo. Maria, mestre. Ela correu e pegou nele. E ele disse: não me segure, Maria, porque eu ainda tenho que ir até o Pai. Não é que era proibido segurar Jesus. Eu já vi pastor ensinando que não podia tocar em Jesus. Que não podia o quê? Depois que ele morreu e ressuscitou, ele comeu, quase nadou, atravessou parede, apertou a mão de gente, disse: toca aqui. Maria Madalena amava tanto o seu mestre. Diz aí que Jesus era casado com ela, não é? Por que ela não chamou meu amor? Não, ela disse mestre. E segurou nas suas vestes ou nas suas mãos. E Jesus disse: Maria, eu não posso ficar aqui agora. Vá dizer aos outros que eu ressuscitei. E logo eu vou encontrar vocês. Eu tenho que ir ao Pai. E então ela saiu correndo. Há quem pense que Maria viu um espírito. Mas Jesus estava fisicamente, corporeamente em pé diante dela. Não era espírito. Era ele mesmo. Ele podia ser tocado. Ele conversava. Não era um plasma. Era Jesus, e eu já expliquei isso a você. Satanás tentou enganar, tentou de tudo, mas ele não conseguiu roubar o corpo do Senhor, porque não lhe pertence. E a única maneira que ele pode tentar fazer alguma artimanha é ridicularizar. No entanto, Jesus ressuscitou corporal e espiritualmente. Ele podia ser tocado, ele comia, ele bebia, atravessava paredes, aparecia e desaparecia, andava e conversava com as pessoas. Ele ascendeu aos céus diante dos olhos de todos e prometeu voltar para os seus. Ele pode se apresentar tanto corporal como espiritualmente. Ele mesmo disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei entre vocês. Diz, o corpo de Jesus não era exatamente como o corpo que morreu, e ainda assim era como o corpo que morreu. Essa é a questão teológica. Ele não era um espírito. O seu corpo era igual ao que ele tinha, mas só que tinha sofrido uma transformação.
Existia uma santidade maior agora, uma glorificação. Eu encontro dentro da igreja, eu posso ser cremado. Se me cremarem, o que vai acontecer se te cremarem? E se você andar com Cristo, você vai ressuscitar do mesmo jeito. Deus não precisa do seu DNA. Deus não precisa de nenhuma porção dessa tranqueira que está aqui por cima, que engorda, que atrapalha a gente. Deus precisa do teu testemunho, do seu compromisso. Deus vai revestir sua alma com um corpo parecido com esse. Possivelmente nós vamos nos conhecer no céu. Mas nós teremos um corpo igual ao de Jesus, isto é, aqueles que forem fiéis a Ele. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Você não pode ver Jesus aqui, mas Ele está aqui. Você não pode ver Jesus ao seu lado durante a semana, mas Ele está lá. Por que eu digo isso? Ele mesmo disse para os seus discípulos: lembrem-se sempre disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ele nunca vai deixar de estar conosco. Ele sempre vai estar ao nosso lado. Quando nos reunimos aqui, em nome dEle, Ele está aqui. Quando você vive para a glória dEle, Ele está com você. E nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ele é o anjo do Senhor, que nos livra, que nos protege, que nos abençoa, nos ajuda, mas Ele irá ser juiz. O nosso versículo diz que o outro discípulo viu e creu. João, diferente de Maria, que precisou ver, conversar, para depois sair correndo. A ressurreição de Jesus e os que não a viram, mas creram. João não viu nada e creu. Maria precisou ver para crer e sair correndo. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: eu vi o Senhor, e contou o que lhe tinha dito. E se ela não o tivesse visto? Jesus entrou no meio dos discípulos e conversou com Tomé, aquele que duvidava. Tomé, você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Porque Jesus diz: felizes, abençoados, bem-aventurados os que não me viram e creram. Por quê? Porque aqueles que veem alguma coisa diante dos seus olhos, podem ser impactados por um momento, mas tudo fica no exterior. Mas quando você é visitado por Deus mesmo, intimamente, você percebe a presença dEle, e a verdade entra em você, e você não consegue mais ser a mesma pessoa. Você sente que é abençoado. Quando eu encontro pessoas que dizem para mim: eu vi muitos milagres ali e aqui, isso não prova que esta pessoa é abençoada, ela apenas viu. Mas quando você diz para mim: Walter, Deus abençoa, Deus está abençoando minha vida, Deus está enchendo meu coração, eu sinto que alguma coisa diferente está acontecendo em minha vida e na vida da minha família, eu não sou mais a mesma pessoa. Esta pessoa está recebendo uma visitação divina. Ela não vê, mas ela crê, ela está sendo convencida por Deus que está
trabalhando dentro dela. As palavras daquele irmão, terça-feira: Walter, Deus está cobrando de mim uma mudança. Eu preciso mudar. Uma prostituta uma vez chegou para mim e disse assim: Walter, eu não aguento mais essa vida, eu quero que Deus mude. Desde que eu vim a esta igreja, uma ou duas, nesta terceira vez eu não aguento mais, eu quero ir embora. Vá comigo até a rodoviária, me pague uma passagem, eu não quero voltar mais nas mãos daquele cafetão, eu quero ir embora para a minha cidade, eu quero chegar lá e dizer: eu encontrei a verdade, eu encontrei Deus, eu encontrei Jesus. Aquele homossexual achava que o destino dele era aquele. De repente ele diz: eu encontrei, eu quero abandonar isso. Eu quero ser uma pessoa firme, normal. Deus não criou o terceiro sexo, Ele fez homem e mulher. Deus não fez cachorro e cachorra, Ele fez o cachorro e a cachorra, mas não fez o meio cachorro e a meia cachorra. O meio cadelo e a meia cadela. O meio galinha e a meia galinha. Deus não fez. Deus fez o galo. Cocó. É que esse galo está com gripe. Responde para mim. O que você vê nesta reunião? O que você está vendo? Se você olhar para os lados, você verá pessoas que creram sem virem em Jesus. Elas não viram, creram. Você está olhando para pessoas que creram sem terem visto Jesus. Pessoas sinceras. Outras estão precisando mudar. E agora você sabe por quê. Porque você ainda não é uma nova criatura. Você ainda sente ligações com o mundo. Você está preso ainda a certas amizades, você não consegue viver sem eles. E quando você está com estas pessoas, você não consegue falar sobre coisas elevadas. Você se deixa levar. O que mais você quer para mudar? O cristianismo é mais que uma argumentação. Ele é uma revelação divina. Deus está falando com você nessa noite. Deus está usando minha vida para falar com você nesta noite. Deus quer transformar você, Deus quer usar você. Tem gente que acha que, Deus me quer na igreja para melhorar a minha vida. Não é disso não. Deus quer você porque Ele precisa da sua vida para convencer outras pessoas que vão olhar para você e vão dizer assim: escuta, o que aconteceu com você? Eu não vi, mas criei. Eu não sei como é que alguns pastores conseguem dizer: desde que eu comecei no evangelho a pregar, me tornei milionário. Eu não consegui. Estou sempre ali, vivendo tranquilo e batendo na trave. De vez em quando vem uns beck central do inferno chutar minha canela. E dá uma dor tremenda. Eu não sei como é que a vida cristã para alguns é tão fácil. Para mim não é. Você que está sofrendo e sabe que não é. Mas por que você insiste? Porque você creu.
Você está vendo não com os olhos naturais, segundo a ciência, mas você está vendo segundo os olhos que Deus lhe deu. São olhos espirituais, que a sua alma enxerga a necessidade que você tem de Deus. E Jesus está dizendo, hoje se arrependa. Você não pode vir a mim só porque você quer crer. Tomé, você quer crer? Ah, eu quero. Você quer crer na minha ressurreição? Senão você está azarado. Ah, eu creio. A igreja antiga, por imposição. Quem não crer vai sofrer consequências. Quem não crer na ressurreição de Jesus vai para o inferno. Não é assim. Irá para o inferno quem quiser ter uma vida imoral e não seguir a Deus. Você quer viver por aí desregradamente, bagunçando e vivendo de qualquer jeito? Se você ousar acreditar na vida de um homem chamado Jesus e tentar seguir a vida desse homem, você não vai a lugar algum. Mas quando você é visitado por Deus, você consegue crer sem ver. E Jesus falou de algo. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai que me enviou, e eu ressuscitarei no último dia. Você já parou para pensar que você não está aqui porque um dia você simplesmente decidiu estar? Quem é que coloca o desejo na sua casa de estar aqui no domingo, no dia de Páscoa? Quem colocou o desejo de você estar aqui hoje? Talvez você diz assim, eu escolhi um péssimo dia para vir. Eu gostaria de estar aqui quando ele estivesse falando sobre quando eu ia ganhar um iate, um avião, uma fazenda, encontrar um rapaz bonito, de olhos azuis, 2,20 metros de altura, poliglota, executivo. Mas eu chego aqui, esse cara vem com essa história de ressurreição, que Jesus é juiz que vai me pegar. Não, eu não estou dizendo que ele vai te pegar. Eu estou dizendo que ele já te pegou. Você está aqui porque ele já te tocou. E ele quer que você seja uma pessoa nova. Não ouse apenas crer na história de um homem, mas siga a Jesus. Jesus disse, não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. Sabe por que eu não preciso ver? Porque Ele está em mim. Aquilo que eu faço, eu não faria se eu não estivesse vendo em mim. Pregar o Evangelho, eu deveria ter estudado, eu deveria ter feito outra coisa, outro tipo de estudo. Mas por que eu dediquei minha vida a isto? Para não ser reconhecido de qualquer forma, por governo nenhum. Afinal de contas, a minha casa não é esta terra. Eu me arrisco a pregar estas coisas a vocês ao ponto de ser esquecido e abandonado. Porque vocês gostariam que eu estivesse dando explicações. Por que ele não me ama? Por que ele não liga para mim? Ele não liga porque não gosta de você, porque você é uma bocó. E trata de arrumar alguém melhor para a tua vida também. Vá tomar banho, para de me encher as poupanças. Então,
Deus, Ele está dizendo, eu coloquei Jesus em você. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Jesus vive, eu sou ajudado por Ele nesta terra. Porque Jesus vive, eu estou aqui nesta noite. Porque Jesus vive, eu vou dormir na sua companhia e acordarei com a sua companhia e viverei amanhã na sua presença. Porque Ele vive, eu terei coragem de chamar meus filhos, abraçá-los, orar com eles e dizer, papai te ama, mamãe, eu te amo. Porque Ele vive. Nós vamos amar nossas famílias, porque Ele vive. Nós vamos trabalhar decentemente, porque Ele vive. Nós vamos falar do seu amor às pessoas, porque Ele vive. Você abandonará as drogas e o alcoolismo e as noitadas, e você vai parar com uma vida imoral, e você vai amar Jesus, porque você sabe que a razão dele estar vivo é porque Deus o colocou como juiz. E se você não está levando a sério a sua vida, você pode esperar um julgamento justo. Ele vai cobrar, Ele vai apontar no momento certo a sua vida errada e suas atitudes erradas. Mas neste instante, Ele te dá a chance de mudar. E a minha esperança, finalizando, a minha esperança é que você tenha vindo aqui e Deus tenha falado com você, para que você possa dizer, Walter, realmente, eu não ouvi, mas criei. A ressurreição de Jesus seja importante para todos nós e que Deus nos abençoe. Amém. Eu não sei como que a gente perde tanto tempo. Olha, irmão, Jesus ressuscitou para que você tenha uma vida de vitória. Que vida de vitória? A vida de vitória é a tua competência. A tua vida de vitória é aquilo que você plantou na sua educação, na sua vida moral. O que Deus promete é sustentar você em meio às tentações, é dirigir seus pensamentos para coisas elevadas, porque você sabe que nem sempre os grandes negócios são feitos com grandes valores morais. Nem sempre o que chamamos de bênção é bênção. Às vezes são frutos da nossa esperteza. O que Deus diz é, muda o seu coração. Dá uma chance. Cante ao seu rei. Cante. Celebre aquele que morreu por você. Porque ele voltará. Imagine se você não estiver pronto para subir com Ele. Essa é a doutrina cristã. Mas eu jamais vou impor isso a você. Você tem que pensar e refletir. Por que você quer seguir Jesus? Por que você quer namorar com esse cara aí, ou com essa menina? Por que você quer continuar indo nessa escola?
Por que você continua deixando a sua família e fica com aquelas quengas? Por que você continua se embebedando e cada vez mais dando maus exemplos aos seus filhos, aos seus netos, bisnetos e amigos? Muda. Jovem, seja um cara estudioso. Abraça os teus filhos. Leve-os para comer uma azeitona, se for o caso. Se não dá uma pizza, dá um saco de azeitona aí, uma tubaína. E larga a brasa, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Senhor, tem misericórdia de nossas vidas, Pai. Que nesta noite nós possamos ter recebido em nossos corações um ensinamento verdadeiro, que sejam como sementes que possam produzir a vida do céu, que nós possamos crescer em Cristo Jesus, que nós nunca nos esqueçamos que o Senhor levantou Jesus dos mortos para ser juiz, mas também para ser o ajudador daqueles que amam a Ti. Eu quero tê-lo como ajudador nesta vida e na eternidade. Na eternidade como companheiro eterno, nesta vida como aquele que me auxilia, que me ensina os caminhos justos, retos, elevados, que me ensina os princípios pelos quais eu devo andar, que me dá seio moral. Pai, por que dentro de tantas pessoas não existe o desejo real por Ti? Fica claro que eles não acreditam que o Senhor ressuscitou. Está claro, porque eles mesmos não ressuscitaram para uma nova vida. Que nós vivamos uma vida ressurreta em Cristo, para celebrar aquele que morreu e viveu e que vive eternamente.